Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que entra, né, que tem um ponto que se fala muito é sobre a questão da mitomania. Que é o contrário, né? Que a pessoa mente compulsivamente, é isso? Sim, e ela não é um quadro patológico, na verdade, né? Ah, não? Não é uma condição clínica, a mitomania. A mitomania está presente em algumas condições clínicas, como muitos transtornos de ansiedade. Então, o mitômano, ele é, por exemplo, um dos sintomas do transtorno de personalidade antissocial, que é, né, associado ali à psicopatia, é a mitomania. Um dos sintomas do transtorno de personalidade narcisista é a mitomania. Então, é a pessoa que ela vai mentir de um nível muito acima do aceitável. Ela simplesmente não consegue dizer a verdade porque ela precisa sempre estar no lugar de destaque, do centro das atenções. Ela precisa o tempo inteiro se estar ali, né? Coisas ridículas, inclusive. Você vai perguntar como ele tomou. O que você tomou café da manhã? Ah, ele comeu lá pão com ovo. Falou, eu comi rosquinhas e com linguiça. O que muda na vida dele? Nada. Mas, na cabeça dele, ele pensa que, opa, se eu comer isso daqui em vez disso, eu tô melhor na fita. Né? Então a pessoa, ela... Mas mitomaníaco, quando vem isso na minha cabeça, eu lembro de pessoas que criam enredos mirabolantes, né? São teias gigantes. Porque se você Cara, deve dar um trabalho mental absurdo, né? Pra sustentar essas coisas. De memória. Tem uma estratégia que muitos mitomaníacos usam que ajuda a aliviar essa dificuldade. Infelizmente, já tive o desprazer de conhecer alguns e conviver... Eu também já conheci. É assustador, cara. Muito particularmente próximo deles, onde eles pegam histórias de outras pessoas. Então, o Vitor tá lá contando, não, porque quando eu viajei lá para as cachoeiras... Já aconteceu isso, de eu contar uma coisa para uma pessoa... Isso aconteceu, cara. E a pessoa começa a contar e fala, ei, essa história é minha, cara, como assim? Ele começa a contar como se fosse dele. Ele, não, porque que quando doido eu fui pra tal isso, lugar, eu pulei de bungee jump. A pessoa nunca foi. E por que ela faz isso? Porque é muito mais fácil você trazer uma historinha que alguém já processou e gerou. Não, e você viu que funcionou, você viu que o grupo gostou. Já foi aceita a história já. Deu foi aceita. E aí vai. É assustador isso, cara, já aconteceu já. E a rede de mentira que cria, assim, se o cara falou que tem um carro importado... no trabalho, vai longe do trabalho. O que ele faz? Ele tem guardado um recibo de oficina que ele arrumou sei lá onde. Porque se você pedir uma carona pra ele, ele já tem ali mostrando. Meu carro tá no concerto. Tá aqui. E tem gente que se casa, que constrói uma vida com pessoas que são mitômanas, que dizem que tem um determinado trabalho, que saem de casa todo dia, que fazem e depois... Aquele caso famoso que virou até livro do Emmanuel Carrère, não é o mentiroso. Aquele francês que falava que era médico da Cruz Vermelha. Eu ouvi falar, mas não... eu não vou lembrar. Ele construiu toda uma... Especificamente é assim, ele saía todo dia de manhã. Inclusive teve uma pessoa bem próxima minha, né, um parente de uma aluna minha que não chegou ao ponto do que eu vou relatar agora, mas fez ali a primeira etapa. Se eu não me engano, o livro, para quem quiser pesquisar, é O Mentiroso, só que está em francês, eu não sei como que é O Mentiroso em francês. O Mentirosé. Le Mentirosé. Ele falou assim, então, O Mentiroso ou é O Perdedor, tá? Um livro, se eu não me engano, do Emmanuel Carrère. Posso pedir só para vocês, eu acho que o celular tá dando uma interferência. Se vocês não forem usar o celular, deixa só lá com eles, porque desde o começo tá um pouquinho de chiado. Aqui, ó. Por favor, obrigado. Tá parecendo quando você vai numa pré-estreia de filme, não sei se já foram, que todo mundo tem que deixar o celular. Sim. Eu ia falar que parece outra coisa, mas deixa pra lá. Parece prisão, né? Quando você vai visitar um preso. Você tá com o celular na meia. Eu ainda ia falar. Vê se não tá com o celular na meia. Fala, quero o Batman. Vê se tá bem encaixado. Você tá bem encaixado? Você acha que é o dele? Tá. Vê aí. Oi, som. Não é. Desencaixa, desencana. Vamos lá. O que a gente tá falando? Do livro, então. Qual que é a situação? O Lucas falou dessas pessoas criarem narrativas assim que para manter a rede de mentiras é um trabalho. Então, esse cara, lá na França, ele era assim o tido como o filho perfeito, né? Então, ele tinha notas altíssimas na escola quando jovem. Isso, de fato, ele possuía. Enfim, até que ele chegou à vida adulta e começou a constituir família. Conseguiu ficar com uma esposa muito linda.
Só que para ele não era suficiente. Então ele levantou toda uma história que ele estava finalizando a graduação dele em medicina. E ele saía todo dia para fazer a graduação. E era uma grande mentira. Mas pra quê, cara? E em dado momento, calma que piora. Ah, é? Em dado momento ele se graduou. E aí ele passou a trabalhar como médico. Saía todo dia aí para trabalhar no hospital. E aí, em dado momento, ele foi convidado para trabalhar como médico da Cruz Vermelha. Nossa. E nunca rolou, nunca. O cara saía, pegava carona, assim, em beira de estrada, ia para uma cidade vizinha. Aí entrava no hospital, outra cidade, pegava os panfletos lá do hospital. Sei. Voltava para a cidade e falava: ó, olha só, eu fui atender no hospital tal, Tirar tal, foto, sei na lá. cidade aqui. Chegou ao tal ponto dele conseguir fazer uns serviços ali, enganar uma galera, passar uns cheques sem fundo, conseguir muita grana. Você vê que escalou o comportamento dele. Ao momento que se eu não me engano, foi a vizinha que ele estava tendo um caso, ó, só melhora a história. Só melhora. Né, ele teve ali 2 filhos, né, com a esposa dele, e aí que estava tendo um caso com a vizinha. A vizinha descobriu que era tudo uma farsa. E o cara saía com jaleco, comprou tudo. Ele ia nos hospitais, conseguia entrar no hospital ali, pegava a prancheta do hospital e levava para casa. Tipo, chegou no ponto que a vizinha descobriu e ela ameaçou contar para a família. Falou: meu, isso não é certo, você deve ter algum problema, tal. O que ele fez? Ele foi para casa dele, matou a esposa, os 2 filhos, foi para casa dos pais, matou o pai, a mãe e o cachorro da família. Voltou para casa dele, tacou fogo na própria casa e disse que a casa foi atacada e tacaram fogo na casa. Pra sustentar a mentira. Pra sustentar, porque são as pessoas que iam ficar sabendo. Eu só não entendo porque o cachorro. Eu não faço ideia do porquê o cachorro. O cachorro ia contar pra quem? Né? O Dr. Dolittle. Mas Cara, aí que ele absurdo. fez essa... Não ri não, hein? A situação é séria, cara. Por favor. Mas a gente tá contando... Você falou não ri não. Aí... Falou não ri não. Aí é que é pra rir, né? Mas, cara, e depois de tudo isso, ele foi preso e aí ele relatou tudo isso num livro, assim. Contando tudo que ele pensava, como chegou nesse processo. Então, o parente de uma aluna minha, ele passou por um processo similar. Ele ficou desempregado. Mas ele já era da área da saúde, né? Já tinha graduação na área. E aí ele passou todo dia, saía de casa com a roupa da firma, enfim, né? A roupa do uniforme dele de trabalho. Passava o dia andando de metrô e voltava para casa no horário. Só que o dele ele tinha dificuldade, né, para falar para a família o que tinha acontecido com ele. Cara, e aí a triste minha aluna isso, né? percebeu, assim, começou a usar o conceito de Gathering Information, que um cara que fala muito sobre isso é o Thiago Luiz aqui no Brasil, também um baita especialista. Abraço pro Thiago, tava com ele ontem. Abração, Thiagão, se estiver assistindo aí. Que é você reunir informações de várias fontes diferentes, né? Não focar só na linguagem corporal, enfim. E ela começou a observar quebras de padrão, por exemplo, nos horários que ele acordava antes, nos horários que ele chegava em casa antes, nas mensagens e relatórios de trabalho, porque ele pedia pra usar o PC até tal hora, aí não usava mais. E aí ela chegou e falou: meu, tô vendo isso, o que tá rolando? E aí ele falou: não, realmente eu tô desempregado, cara. Tô fazendo uma fanfic aí. Putz. Bizarro. E isso é só pra ele não enfrentar a verdade. A versão que ele passou pra ela, é isso aí. Ainda tá interferência, né, Aline? É que tá chocante esse episódio. Tá chocante. E me lembrou muito do filme Suspeitos, né? Que o cara faz toda uma história só com os objetos que... Tô dando um pouco de spoiler, mas não total, que eu não vou falar quem é. Mas ele faz toda uma fanfic no depoimento com o delegado, sei lá, com quem, com todas as fotos e objetos da sala dele. Ele constrói uma história inteira do zero. É muito maluco isso, né? Doido. Não, e falando de confissão, né? Vocês até comentaram. Você sempre conversava comigo sobre Guantánamo. A gente falava sobre aquela relação da pessoa que confessa tudo por estar se sentindo coagida. Sim. Tem métodos que falam: não, se você apertar, o cara entrega a verdade. Né? Ao contrário. O quê? É o extremo contrário. Se você apertar... O cara mente. Não, Pra não ser sim. punido. Ele dá a verdade que você quer. ele dá a verdade Claro, que você claro. quer. Tem um projeto que nasceu nos Estados Unidos nos anos 90, que é o The Innocence Project, que basicamente são pessoas que foram para corredor da morte, prisão perpétua, por conta de prova testemunhal. Não havia nenhuma evidência que colocava a pessoa na cena do crime, que ligasse ela diretamente, a não ser, por exemplo, 2 testemunhas. E, para você ter uma ideia, mais de 75% das exonerações de sentenças vindas de prova de DNA foram feitas por testemunhos falsos. Nossa.
E aí o que acontece? Não só testemunho falso, mas falsa confissão. Né? Tem um pesquisador que é um grande renome na área da análise do engano, que é o Albert Bridge, da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido. O cara tá ali 30, 40 anos estudando o comportamento desonesto. E o que eles identificaram? Que métodos de interrogatório que eram mais ostensivos, violentos, como, por exemplo, existe uma metodologia que, infelizmente, ainda é considerada a metodologia mais utilizada no planeta para forças policiais em interrogatório, que é o método RAID, R-E-I-D, né? RAID. Esse método RAID, ele tem 9 passos que o policial deve seguir. E a base do método RAID é: eu parto do pressuposto que a pessoa que eu estou interrogando é culpada. E eu preciso obter a confissão. E nisso, a pessoa ela é instruída a blefar, a mentir. Então eu chego, tenho lá, vou te interrogar. Falando do interrogador, ele blefa. Ele blefa e mente. Por quê? Eu quero a sua confissão. Eu não quero saber a verdade. Eu preciso da confissão. Eu chego lá por na exemplo, sala... eu já tenho a confissão de outro cara falando que é você. E é mentira. Sim, eu chego aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Que eu tenho fotos de você passando lá. A gente já sabe que foi você. Entendeu? Já sabe, o outro cara ali confessou que foi você. É muito melhor agora pra você confessar, me conta o que aconteceu. Qual é o primeiro passo que você tomaria numa situação dessa? Eu sendo interrogado. Sendo interrogado. E eu sou culpado ou sou inocente? Mas independente, você vai confessar, sim ou não? A primeiro passo. Isso. O que você vai falar então? Não. Não sou. Não, você me dá o personagem direito. Eu sou culpado ou não? Não sei. Eu quero saber. Vamos imaginar se você é o culpado. Tá, eu sou culpado. Chego lá, tá aqui. Aí eu vou ser mais. Pô, você tá maluco, cara. Porque... Existe um passo dentro da metodologia que é exatamente evitar que o interrogado negue. Então você começa a negar, fala: não. Ó, agora. Não, mas não tava lá, não. Ó, não, presta atenção. Agora é o que eu tô falando. Melhor pra você. Ó, a gente já tem tudo. Eu já falei que eu não. Pera, deixa eu falar. Presta atenção. Por quê? Ó, porque eu quebro a confiança. Eu já te quebrei aí. Eu fiz uma pergunta, você me deixou. Você viu? Mentiroso profissional. Agora imagine o seguinte: eu vou impedindo você, e isso não é por 10 minutos. Existem interrogatórios nesse modelo. Não deixa o cara falar. 18 horas, 20 horas, privação de sono, privação de alimentação. A hora que vê se tá exausto. Banheiro. Sertanejo tocando. Aí eu saio. Coloca Baby Shark e looping. Cara, eu ouço isso todo dia agora. Baby Aí, Shark. imagina o seguinte: eu tô lá só, confessa. Aí eu saio, ó, já volto. Aí entra ele e fala: cara, eu tô aqui pra te ajudar. Tira bom, tira mal, olha só. Aqui, ó, aí mesmo. tô aqui uma pizza pra você que está com fome aí, come aí. Já já volto pra gente conversar. Por quê? Nesses intervalos o cara vai começar: não vou sair daqui enquanto não der o que esse cara tá querendo. Então é aí que acontece a falsa confissão. O Albert Bridge chegou a identificar mais de 65% de falsas confissões obtidas dentro desse método. Por quê? As pessoas falam: eu falei qualquer coisa para que aquele inferno acabasse. Entendi. Imagine, privação de sono, a pessoa fica totalmente fora de si. Quero dormir. Privação de água, a própria água. Desidratação já prejudica a tua poder de decisão. E aí, aliado a isso, imagine o caso da construção das falsas memórias. Houve um caso investigado onde o cara confessou uma história que ele sabia que era falsa, que ele não tinha participado, mas ele mesmo falou posteriormente: cara, o policial ele tinha tanta confiança e me acusava que eu comecei a pensar se eu não tinha feito e eu esqueci. Nossa. Então a pessoa começa a se questionar. Isso é uma técnica que as mulheres usam na discussão. Isso é chamado de gás específico, cara. Minha mulher faz isso. Ela só faz eu entender que eu tava errado e o final da conversa é eu tô errado e ela vai me convencer a isso. Isso é uma técnica chamada de gaslighting. O gaslighting, ele visa deturpar a sua visão de mundo de maneira que você passe a acreditar naquilo que eu tô falando e você entenda que você tá errado. Entendi. É uma manipulação psicológica extremamente forte. Isso líderes usam também em guerra, né? A mídia usa. A mídia. Isso você tá falando do efeito em pessoas, assim, mentalmente, medianamente saudáveis. Exatamente. Né? Quando você tá falando de alguém... Não tô falando de alguém fragilizado. Fragilizado. Muito mais ainda. Aí lá. O buraco é pior ainda. Aí você tem pessoa fica no danos desespero, permanentes às vezes.
Sim, e aí imagine a seguinte situação. Vamos no cenário hipotético de um caso que eu já vi. Teu irmão mata tua esposa e aí você já tá fragilizado pelo trauma da morte da esposa. Aí o cara fala, o negócio é o seguinte, ó, tudo indica que foi você. E aí você, por já estar fragilizado emocionalmente por esta situação, começa a pesar o que é conhecido como estereótipo. E aí tem muito interrogador, muito entrevistador que ainda é vítima dos estereótipos. Por exemplo, eu vou entrevistar uma vítima de abuso sexual. Como que se comporta uma vítima de abuso sexual numa entrevista quando eu começo a perguntar para ela sobre o abuso? Putz, não sei. Imagine, o que você acha? Como que você acha que ela deveria se comportar? Começo a perguntar para ela sobre... Me conta o que aconteceu. Ela fica evasiva, né? Fica evasiva, o que mais? A hora que ela começa a falar do... Chora. Chora. E aí, isso que você tá me falando é a definição de um estereótipo. É um estereótipo. Aí entra situações que você já ouviu falar o seguinte. Pô, o cara tava lá falando da morte da esposa, nem chorou. Ah, entendi. Pô, o cara não mostrou uma... Ah lá, tá vendo, ó? A hora que ele tava falando da esposa que morreu, não tinha microexpressões de tristeza. Tá mentindo. Nenhuma. Nunca mostrou remorso. Nunca mostrou remorso. É um psicopata. É um psicopata. Lágrimas de crocodilo. Exato. Demonstrou E aí, o sorriso do psicopata. o sorriso do psicopata. Estudos longitudinais têm mostrado que as pessoas sentem emoções inapropriadas para contextos que elas estão inseridas e elas não entendem, não tem como entender o porquê. Nós trabalhamos com nossas emoções em um nível de valência mediana. Então, quando você, por exemplo, vê uma coisa legal, você fica feliz. Qual que é a valência emocional? Positiva, porém, tá ali, mediana. Quando ocorre uma situação, imagine que você fique muito feliz com algo, quando seu filho nasceu. Você viu ali, você ficou tão feliz. O que acontece com a maior parte das pessoas que fica tão feliz, emocionada, elas choram. Nossa, mas não é incongruente? A pessoa está feliz e chorou. Essa felicidade é falsa. Por quê? Quando nós temos uma valência emocional extremamente alta, um pico, a energia emocional faz com que a gente perca o controle. Exato. Da mesma maneira, quando você tá com muita raiva... Medo, Chora de raiva. Chora de raiva. Tá com muito medo, chora de medo. Por quê? O choro é um mecanismo adaptativo. Eu já vi a pessoa tão puta começa a dar risada. Dá risada. Sim. Tão nervosa que dá risada. Perdeu tudo e tá dando risada de... Tem outra ideia, mas não vou cortar o E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vê essas situações e isso acaba virando os pontos de detecção de mentira. Olha lá, ó. Perfeito. Como que você tá com medo e tá dando risada? Olha lá, mentira. Então esses estereótipos, eles prejudicam muito no processo de entrevista, de interrogatório. Pô, o cara tá falando do pior momento da vida dele, nem uma lagriminha? Alguma coisa errada aí, hein?